Queridos, graça e paz. Seja bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Congregação Sol Nascente. Nessa feita, lhes convidamos para uma poderosa ministração da Palavra de Deus. A palavra será ministrada por esse que vos fala. Sejam todos edificados pela poderosa Palavra de Deus. Fique na paz. Queridos e amados irmãos, com muita alegria, eu desejo vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Hoje, na série de ministrações, eu quero vos falar acerca de um dos milagres de Jesus. Para isso, Evangelho escrito por Lucas, capítulo número 5 e versículo de número 17 a seguir, que diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, Judeia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo um leito, e nesse leito um paralítico, e procuravam introduzi-los e pô-lo diante de Jesus, e não achando por onde colocá-lo por conta da numerosa multidão, subindo ao eirado e descendo o leito entre os ladeiros para o meio diante de Jesus. Vendo-lhe Jesus a fé dos moços, disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias, que pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer a este homem: Perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem poder e autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse Jesus ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permaneceu deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos e davam glórias a Deus. E possuídos de temor diziam: Hoje vimos prodígios. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito peculiar. Jesus veio a este mundo em um período muito singular da história. Israel passara por um domínio de um povo forte, povo grande, povo romano. E esse período em que Judá passara sob o domínio dos romanos, foi um período de muita pobreza, de muita escravidão, de um número considerável de dificuldades. A religião da época era uma religião conturbada. Inúmeros eram os fatores que levavam as pessoas a viver uma religiosidade tão forte, que de fato era difícil para eles conseguirem se colocar diante de Deus de forma específica, em um culto racional, de forma viva, de forma pessoal. O texto retrata exatamente isso. Quando Jesus vem a este mundo e começa a ensinar, pregar, a executar seu ministério, inúmeros são as pessoas que começam a segui-lo. E de fato, o que Jesus traz é algo novo. Ainda que ele cumprisse a lei e fizesse tudo quanto deveria para que o que já havia sido dado por Deus através de Moisés não deixasse de cair em descrédito, mas para que ele cumprisse todos os fatos de forma contusa, para que sim, o que Moisés fez também tivesse continuidade. Mas Jesus era um ensinador, era um rabi, era um líder, era um pregador de fato excepcional. A forma com que Jesus pregara, a forma com que Jesus ensinara, a maneira com que Jesus expunha as palavras era de fato contagiante. E dessa exposição, deste formato que Jesus expunha as Escrituras, inúmeras eram as pessoas que seguiam a Jesus. O fato é que pessoas que seguiam a Jesus não conseguiam entender e compreender a magnitude do que estava por vir através do seu sacrifício. Mas o fato era que todas as vezes que Jesus se reunia, que ele se apresentara, que ele sentara para escrever no chão, que ele se posicionara para pregar o Evangelho, qualquer maneira com que Jesus tivesse uma pregação, inúmeras pessoas se reuniam. Um dos fatos que me chama muito a atenção é que todas as vezes que Jesus
entrara em algum lugar, Jesus de fato realizava um culto. Não houve e nem havia e nunca vai haver um momento na história em que Jesus entrara em uma casa, em algum local, em uma aldeia, em que ele não parasse algum artifício humano, alguma situação humana e transformasse o ambiente em culto. Assim, é uma das maneiras de maior essencidade para que nós possamos glorificar a Deus, porque todas as vezes que Jesus entrara em meio a uma adversidade, um culto acontecia. Isto está acontecendo aqui. Jesus está na casa de um grande homem, para que coubessem tantas pessoas. O texto nos dá esse entendimento. Jesus está dentro de um local, mas a percepção, a leitura do texto, do começo ao fim, do verso 17 ao verso 26, dá-nos a entender de que Jesus está dentro da casa, mas não há culto acontecendo. Jesus está dentro de algum local, mas não tem culto acontecendo. Jesus está dentro do ambiente, mas não há um culto acontecendo. Mas a grandeza deste texto é entender de que não é importante quem se está ou aonde se está, mas o propósito que se tem diante de Deus. Inúmeras são as pessoas que estão dentro da casa, mas nenhuma delas tem um propósito para com Deus. E estar dentro nem sempre significa estar diante do propósito de Deus. O que acontece aqui é que existe um homem que está do lado de fora do local de culto, que não tem a oportunidade, o privilégio de poder cultuar a Deus. Este homem era tetraplégico, era um homem que perdera a mobilidade, e o tempo foi passando, essa mobilidade se tornou prisão de sua vida, de seu culto, da sua forma de existência. A verdade é que esse homem não tem condições de ter uma vida normal. Ele está do lado de fora, de parede e meio com Jesus, mas está longe demais para ter um culto. E isso me chama a atenção, porque nós vivemos dias de uma paridade com essa situação. Tem pessoas que são vizinhas de Jesus, moram ao lado da casa de Jesus, estão do lado de onde Jesus está, mas não conseguem chegar até Jesus, não conseguem tocar em Jesus. Estão do lado, de parede e meia com a história de Jesus, mas não conseguem tocá-lo para que o nome do Senhor seja glorificado. Este homem está do lado do culto, mas não conseguem participar do culto. E é neste momento que 4 homens vão surgir para trazer a essensidade da vida daquele homem. O problema é que existe uma multidão que entorna a casa. Os acessos, a porta, a janela estão trancadas e abarrotadas de pessoas que querem ver Jesus. Mas estes homens têm uma ideia em comum. Eles vão quebrar o protocolo, a logicidade do que é culto. E eu quero já abrir parênteses para te dizer que é exatamente isso que faltam nos dias de hoje. Pessoas que quebrem a normalidade, que quebrem os protocolos, que deixem algumas regras de lado para que possam oferecer um culto a Deus. Eu não estou dizendo para que você quebre os protocolos doxológicos. Eu não estou dizendo para que você se rebelie. Mas eu estou dizendo que estar dentro da casa, parecendo uma estátua, ou estar fora da casa, pendurado na janela, empurrando pela porta e não chamar a atenção de Jesus, não adianta. O fato é de que onde Jesus está, precisa acontecer um culto. Glória seja dada a Deus. E às vezes se levantam pessoas como esses moços que quebram o protocolo, quebram a lógica para trazer você, para trazer alguém diante a presença de Jesus, para que um culto possa acontecer. Bendito e exaltado seja o nome de Deus. A verdade é, a essência é de que esses homens quebram o protocolo, e além de quebrar o protocolo, quebram o telhado. E eu acho lindo essa conotação, porque eles estão quebrando o telhado para nos ensinar algo extraordinário. Tem horas na vida, tem momentos na vida de que é necessário quebrar os telhados para chegar diante do Senhor Jesus. O fato é que o telhado está sendo retirado. E deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitas pessoas que estão precisando retirar do telhado para que possam acessar diante de Deus. Jesus está no centro da casa. Jesus está no centro do culto. Mas o culto não acontece enquanto esse homem não chegar. Eles quebram o telhado. E à medida que o telhado é quebrado, eu fico pensando o que está acontecendo dentro do culto, dentro da casa. Aprenda algo com o que esses homens estão fazendo. Esses homens não estão preocupados com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão dizer. Não estão preocupados se alguém vai questioná-los. A preocupação desses homens vai além do seu próprio umbigo, vai além da sua própria prepotência. A preocupação desses homens, a preocupação desses
4 homens é de que aquele moço pudesse chegar até Jesus. Existe um ensinamento deste texto que você precisa memorizar. Certas vezes, certos momentos da vida, é necessário quebrar os telhados, não para que eu seja beneficiado, mas para que alguém possa chegar até a Deus. Culto não é algo feito simplesmente em mim, roteado em mim, envolto no meu ser, no meu egocentrismo. Às vezes eu venho culto não para receber algo, não para ser tocado, mas para ajudar alguém a chegar diante de Jesus. Esses moços estão ensinando isso a este homem. Estão quebrando os protocolos não para serem beneficiados, mas para que alguém seja alcançado por Jesus. Nós, nessa geração, precisamos voltar ao culto que não é egocêntrico, mas um culto que é total. Eu ofereço o meu culto, mas se naquele dia eu não for abençoado, eu preciso ser grato a Deus pela vida de alguém que está sendo alcançado por aquele culto. O fato é que o telhado é quebrado, as pessoas estão incomodadas e a cama começa a ser baixada. A cada vez que a cama é baixada diante de Jesus, eu fico imaginando a alegria dos moços, mas também eu fico imaginando Jesus dizendo: alguém entendeu de que culto não é o local, culto não é em que posição se senta na igreja, culto não tem a ver com o púlpito ou com a nave da igreja, culto não tem a ver com uma boa música, culto, milagre, receber, tocar em Jesus não tem a ver com o tamanho da igreja, não tem a ver com a posição social, com a posição eclesiástica. Culto não é para quem está em pé ou para quem está deitado, culto é para quem quer estar diante de Jesus, e eu preciso que você entenda isso. Bendito é o nome do Senhor. Culto é para quem quer estar diante de Jesus, e esse moço queria, só não tinha condições. Ao fato que esse moço vai baixando, eu acho lindo o paralelo, é que eu passo em que Jesus está sentado, o moço está sendo baixado, as pessoas estão em volta, provavelmente rumores estão acontecendo, o que está acontecendo, mas a alegria disso é que enquanto dentro da casa existem dois cenários que o moço que está deitado viu. Até hoje esse moço viu pessoas passarem, pessoas que vão para o culto e voltam para o culto, mas agora ele está no meio do culto. Ele está no meio do culto entre duas visões. A visão daqueles que olham ele no culto e dizem: atrapalhou o culto, atrapalhou o ensinamento, atrapalhou o que Jesus estava dizendo, atrapalhou a lógica do culto. Esse é mais um que vem, é mais um que não vai dar nada, é mais um que está diante. Mas a visão de Jesus dentro do processo da vida não é essa, não é a importância que nós damos ao que é visual. Jesus está preocupado com algo além do que está acontecendo. Enquanto a grande maioria está preocupado consigo mesmo, Jesus está preocupado com o moço. Enquanto alguns estão fazendo cara feia, alguém está sorrindo. Enquanto alguns estão preocupados consigo mesmo, alguém está preocupado com o próximo, igual aqueles moços. E eu vejo pessoas de cara feia, mas também eu vejo Jesus sorrindo para aquele moço, dizendo: é hoje, alguém entendeu, alguém vai ser o foco, alguém vai ser alcançado, alguém vai ser ministrado. Mas a grandeza deste texto está aqui. Esse moço consegue chegar, ele quebra as barreiras do impedimento de pessoas que o impedem de chegar a Jesus. Como não é diferente nos dias de hoje, pessoas que são impedidas de chegar a Jesus, impedidas de tocar em Jesus, pela aglomeração de pessoas que só querem vê-lo, que só querem segui-lo, que são pessoas que seguem, mas não têm relacionamento. Este moço não, ele quebra os protocolos, ele não entra pela janela, não entra pela porta, mas ele quebra os protocolos, ele é alcançado, ele é ministrado, ele é entregue diante de Jesus e ele alcança o seu milagre. Ao fato que o milagre que esse moço vai receber quebra a lógica do que nós temos hoje. A grande maioria vai olhar para esse moço e vai dizer: agora sim, ele vai sair andando, agora sim, ele vai ser curado. Mas a preocupação de Jesus não é o que há por fora, a preocupação de Jesus é o que tem dentro da vida daquele homem. A grande verdade é que esse moço está passando por complexos. Eu quero que você entenda: esse homem é incapaz de ser pai, é incapaz de ser marido, é incapaz de ser filho, ele é incapaz de ser judeu, ele é incapaz de oferecer culto, ele é incapaz de trabalhar. É um moço que está vivendo da esmola dos outros, da ajuda dos outros. Mas Jesus quer curar este moço, não pelo que as pessoas veem, mas pelo que tem dentro da alma dele. Este moço está com graves hematomas intelectuais, hematomas espirituais e hematomas emocionais, como muitas pessoas nos dias de hoje, que não têm dificuldades de locomoção física, mas têm dificuldades de locomoção espiritual, de locomoção emocional. Pessoas que não conseguem caminhar com o seu casamento, caminhar com a sua vida espiritual, caminhar com o seu ministério, caminhar com a sua vida profissional. Pessoas que estão atrofiadas emocionalmente, dentro do seu somático. Mas Jesus
antes de curar o que é físico, ele cura o que tem dentro da alma. Eu acho belo, porque as pessoas sempre vão tentar te impulsionar a buscar aquilo que se vê, mas Jesus procura pessoas que procurem e que busquem serem curados daquilo que ninguém vê, porque Jesus quer curar você. Glórias seja dada a Deus, pelaquilo que ninguém está vendo, pelaquilo que ninguém está percebendo, essa angústia de alma, esse desespero de alma. Jesus quer tratar você pelos princípios básicos da tua existência. Jesus quer perdoar teus pecados. Jesus quer curar o homem pecador que você é. Jesus quer sarar o casamento frustrado que você construiu. Jesus quer reconstruir as colunas emocionais, a ligação entre você e sua família, a ligação entre você e a sociedade, você sendo saudável, mas saudável de dentro para fora. Por que, Cleison? Porque quem é saudável de dentro consegue viver independente do que esteja por fora. Quem é saudável na alma não se preocupa com o seu estado externo, ele se preocupa em um dia continuar após o outro, sendo sarado pela misericórdia de Deus. E é o que Jesus faz com este moço. Jesus está olhando para ele, está dizendo: seja perdoados os seus pecados. Provavelmente algumas pessoas vão olhar para aquele moço e vão vitimizá-lo, dizendo: tadinho, ele é tetraplégico, ele é uma pessoa inválida, que pecado tem um homem desse? Mas Jesus está olhando para aquele homem porque ele conhece ele da forma com que ninguém conhece. As pessoas conhecem aquele homem como o paraplégico, o mendigo, o necessitado. Jesus conhece ele como sendo o pecador e sabe que ele precisa ser curado. Deixa eu te dizer uma coisa: não seja levado pelo que as pessoas dizem, não seja levado pelo que as pessoas constroem para que você receba. Seja construído pelo que Deus tem para você, pelo que Deus conhece de você, pelo que Deus sabe a teu respeito. E Deus sabe, Deus conhece, Deus entende o teu estado e sabe que você precisa ser alcançado pela misericórdia dele. Quando Jesus lança a palavra, é normal que muitas pessoas questionem, dizendo: quem é este? Quem é este homem que pode dizer curado estão os teus pecados? Mas poucos sabem. E hoje, nos dias atuais, poucos entendem. Algumas pessoas vivem dizendo: quem é este povo que prega uma salvação, que prega um perdão de pecado? Quem é Jesus para libertar, para sarar, para curar? Mas a verdade é que Jesus, sendo o carpinteiro, vindo de Belém, independente de onde ele tenha vindo, Jesus, independente de onde ele tenha surgido, independente da sua origem, ele é o Deus vivo encarnado, que tem o poder de curar aquilo que ninguém tem. Eu quero profetizar na tua vida: Jesus Cristo que vem de Nazaré, Jesus Cristo que vem de Nazaré, pode curar a tua vida agora, nesse exato momento. Ninguém pode, o psicólogo não consegue, o psiquiatra não consegue, a medicina te desenganou, mas existe alguém que conhece o teu problema lá dentro. E ainda que você espere uma palavra, ele está lançando uma muito maior do que você pode imaginar. Ele está dizendo: perdoados estão os teus pecados. Seja perdoado nesta noite através da cruz de Cristo. Ele está dizendo: eu perdoo os teus pecados porque eu te conheço. Quando ele diz isso, e as pessoas estão questionando, algo vai além disso, porque além de curar os seus pecados, Jesus vai dizer: vocês não entenderam? Ele está pronto para enfrentar a vida de volta. Ele está pronto para o que vai acontecer. Este homem está pronto para algo muito maior. Jesus está olhando para aquele homem e está dizendo: agora que você está curado, agora que você tem equilíbrio, equidade, agora que você tem saúde espiritual, mental e emocional, pega a tua cama, vai para a tua casa. Jesus não poderia simplesmente mandar aquele homem para casa sem estar curado dentro. É isso que eu preciso te dizer neste dia. Você não pode querer viver uma vida estereótipa, uma vida em que ele te cura por fora, mas você continua igual por dentro. Ele está dizendo para esse homem: você precisa ser curado de dentro para fora, porque quando você for curado por dentro, a vida que você tem aqui fora vai ser uma vida tranquila. Ele está dizendo para aquele homem: agora que você está bem, volta para a tua família, caminha até ela, porque o maior problema, o maior ferimento que você tinha não era o que você levava no teu corpo, mas era o que você levava na tua alma. Eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: esse homem vai para casa feliz, glorificando a Deus. E eu espero que você entenda isso, dentro de todos os parâmetros do Evangelho, de tudo que nós acreditamos, de tudo que nós levamos.
de toda essa dificuldade, esse enfrentamento, de conseguir chegar a Deus, das religiões, das brigas teológicas, das dificuldades da pandemia que nós vivemos agora. Jesus quer curar você dentro da tua alma. Jesus quer sarar o teu problema emocional, espiritual, familiar, para que depois Ele possa fazer milagres que vão refletir na tua vida externa, na tua vida física, na tua vida material. Quando você for curado por dentro e estiver saudável e conhecer o seu Criador, você vai viver uma vida excepcional. Deus abençoe a tua vida. Seja curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.